Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Nesta ocasião quero fazer menção de um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo número 11, o versículo número 11, que segundo a versão bíblica ACF nos traz a seguinte leitura. E este é o número dos poderosos que Davi tinha, Jassobeão Aquimonita, chefe dos capitães, o qual brandando a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. O que eu quero estar fazendo um comentário a respeito desse texto bíblico, que se encontra especificamente dentro da parte de uma narrativa que começa a partir do versículo de número 10, do capítulo de número 11 de 1 Crônicas, onde começa a trazer a descrição sobre os valentes de Davi, os guerreiros que estavam ao seu redor lhe auxiliando. E o apontamento que tem surgido é o seguinte, que muitos críticos têm dito que este texto não pode ser inspirado por Deus, haja vista porque que este texto, segundo a versão bíblica ACF, diz que apenas com um único golpe, com um único arremesso da lança, Jassobeão matou 300 homens de uma vez. Ou seja, essa crítica ela é superficial a partir do pressuposto seguinte: quando as pessoas não conseguem entender a forma da linguagem, da expressão que há dentro do texto associado ao seu respectivo contexto. É interessante se observar que realmente a leitura da versão bíblica ACF traz essa leitura. E aparentemente, assim, olhando de forma superficial, parece que é isso que o texto quer dizer. Mas precisamos entender qual foi a ideia que o tradutor quis expressar quando ele usou esse tipo de tradução. Por que é que ele procurou escrever desta forma? Observamos uma leitura da versão bíblica versão bíblica NVI. A versão bíblica NVI, por sua vez, já traz a seguinte leitura que diz assim, ó: esta é a lista deles. Jassobeão, um aquimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Perceba que a versão bíblica, a tradução da NVI, ela já diz que numa batalha, Jassobeão matou 300 homens. Já, por sua vez, a ACF diz que com um único golpe, ou seja, com um único arremesso da sua lança, ele matou 300 homens. Mas como entender esta ideia e esta forma que a tradução da ACF quer expressar essa referente parte do texto? Uma tradução literal, a partir do texto hebraico, na parte final do texto, traz a seguinte leitura que nos diz assim: 300 morto por ele em um tempo. Uma tradução literalmente feita a partir do texto hebraico. Então, diz, como eu já mencionei, 300 morto por ele em um tempo. 300 equivalente a 300 homens, mesma coisa. Ok, tem aqui tudo bem. Morto por ele em um tempo. O interessante é se notar aqui que essa expressão em um tempo, o texto não deixa claro qual é a ideia da referência deste um tempo. Este um tempo ele durou uma semana, um mês, 2 meses. Quanto tempo que se prolongou dentro desse um tempo? Por exemplo, em uma partida de futebol, um tempo é 45 minutos. Então veja que quando faz a menção de um tempo, não está fazendo alusão especificamente que foi em um único momento. Então, o que a tradução da versão bíblica ACF quer nos trazer é o seguinte: ela quer procurar dar ênfase a este guerreiro que estava ao lado de Davi. Existe um tipo de linguagem que foi usado dentro desta forma de tradução. O texto hebraico, o texto original, ele também traz esses tipos de linguagem. Esses tipos de linguagem, na Bíblia hebraica, especificamente, é chamado de hipérbole semítica. E muitas traduções cristãs, os tradutores também colocaram um tipo de hipérbole na hora de traduzir o texto. E o que é uma hipérbole? Uma hipérbole semítica, ou mesmo uma hipérbole, ela é uma expressão de exagero, procurando chamar a atenção do leitor para voltar e dar ênfase àquele ato praticado por determinado sujeito. Então é isso que a tradução bíblica da versão ACF fez.
mas que de fato, para que possamos entender, que muitos dizem que é impossível um homem matar, no caso, 300 soldados de uma única vez, na realidade o que a versão bíblica ACF fez, ela só trouxe uma linguagem um tanto que exagerada, através de uma hipérbole. Mas o que de fato o texto está expressando é o seguinte, é que durante desse processo de um tempo, como o texto hebraico nos mostra, é que houve um confronto, houve uma batalha. E este valente de Davi lutou, talvez em um dia, ou 2, ou 3, mas o que o texto está mencionando é o seguinte, que no final da batalha, a somatória total de homens que ele matou foi 300. A conclusão final foi 300 adversários mortos através da sua lança. É isso que o texto está mencionando, é isso que o texto está expressando. A única coisa que foi, é que foi usado uma expressão no formato de uma hipérbole que transmite um exagero na hora de se traduzir. E isso é normal, porque encontramos isso também no texto hebraico original, encontramos isso no texto grego. Essas formas de hipérbole, esses tipos de linguagem são normais dentro do texto original e também nas traduções cristãs feitas assim pelos tradutores. Simplesmente o redator muitas vezes escreve ali no seu relato, na sua narrativa, na sua redação, e ele coloca ali muitas vezes palavras que transmitem, parece uma ideia falsa, mas na verdade é simplesmente uma linguagem através de uma hipérbole, onde expressa um exagero na sua fala. Mas aí vai de se pesquisar, analisar e procurar entender qual foi a ideia do redator ao escrever e relatar o texto. Então, o texto da tradução da CF não é um texto mentiroso, o texto está correto, entendeu? Isso não desqualifica o texto da sua inspiração divina, não. O texto é inspirado, o texto está correto, apenas a única coisa que temos que fazer é entender a linguagem que o texto quer expressar. Bem, seria isso nesta ocasião. Deixo aqui esse vídeo para você. Até um próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.